que aconteceu é o seguinte: todo o esquema para controlar a forma como o que aconteceu iria repercutir saiu do controle a partir do momento em que uma das ativistas, como nós aqui, conseguiu escapar do controle que estava havendo lá dentro e passar uma mensagem para o moderador do Fórum do Voto Seguro, que seria o palestrante aqui, informando que havia acontecido um inesperado lá durante os testes do segundo dia dos testes. O que houve foi comunicado da seguinte maneira: o investigador Diego Aranha conseguiu, através de testes, montar a sequência dos votos dados por 475 eleitores. Posso completar? Ele conseguiu isso com o material que a urna normalmente produz como resultado, que seria os arquivos que ela emite para os fiscais de partido, para o mesário, para o cartório eleitoral, arquivar e para a Justiça Eleitoral totalizar. Depois eu precisei corrigir a quantidade de votos que foram computados nessa simulação que foi quebrada. Ele ordenou os votos na ordem que foram dados, violando este inciso 4 do artigo 103 do Código Eleitoral, que está no Código Eleitoral de 65, que a urna não pode entregar os votos na ordem que foram registrados, isso pode permitir a identificação do eleitor com o voto. E a partir daí, o que aconteceu foi o inesperado para a Justiça Eleitoral. Um jornalista postou às 9h37 da manhã essa notícia, um portal de grande penetração no mundo da informática, e a Justiça Eleitoral, lá no ambiente em que os testes estavam sendo conduzidos, surtou, não sabia o que fazer e começaram as reações. A primeira foi dizer que já tinha consertado e que o que tinha acontecido lá nos testes não quebrava o sigilo do voto. E o segundo foi entrar na imprensa, na grande mídia, dando declarações para diminuir o estrago na imagem de perfeição, de indevassabilidade do sistema, né? Com algumas declarações que nós vamos tomar aqui como fio condutor da nossa apresentação. Tá? O mais importante para mim, que sou professor de Ciências da Computação, para poder fazer isso, é o fato de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral respondeu ao que estava acontecendo para o Globo, falando em código. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que o ministro declarou ao Globo. Não houve violação da urna eletrônica durante o teste, porque os especialistas tiveram acesso a um código. Foi dentro do ambiente controlado. Isto, numa situação real, seria absolutamente impossível, porque ele não teria acesso à fonte. O eleitor pode ficar tranquilo que não é uma quebra, porque esta não era uma situação real e não há como vincular a sequência de votação ao eleitor. Bem, vamos decodificar? Como que eu vou decodificar? Tentando. Primeiro, ninguém, nos primeiros momentos da divulgação do que estava acontecendo nos testes de segurança da urna, declarou que tinha havido quebra ou violação da urna, propriamente dita, e sim do sigilo do voto. Houve quebra de sigilo porque o Diego e outros especialistas tiveram acesso ao código-fonte do software da urna. E não houve violação da urna porque especialistas não tiveram acesso a código executável na urna. O código-fonte é que o programador escreve para ser traduzido por um outro programa em linguagem de máquina que vai ser entendido pela urna. Então, o código-fonte é o que o programador entende e sobre o qual ele trabalha, é a obra dele, e o código executável é o resultado do trabalho dele que o dispositivo, no caso a urna, entende. Tá?
Ninguém mexeu no código na urna. Conheceu-se o código fonte que é usado para gerar o código executável da urna. Muito bem, primeira confusão que acontece nessa representação que houve é entre a urna e o sistema. O sistema eleitoral brasileiro não é só a urna eleitoral. A urna é um pedaço. E, creio vocês, não é o mais importante para quem queira fazer trapaça com o processo, nos modos em que ele é conduzido hoje. Antes de acontecer uma eleição, há um processo de preparação que é tão importante quanto o que acontece no dia. Licitação, radioprogramas e suporte, empresas terceirizadas, geralmente de gente que não pode ser identificada por fiscais de partido, porque são terceirizados, mal preparados, ganham pouco, R$300 por mês para montar, configurar a urna, e sem rastro. Acabou a eleição, terminou o contrato, ninguém acha mais. Tudo que vai durante uma eleição deveria ser homologado para ver se atendeu a especificação. Mas, do jeito que é feito hoje, é praticamente apenas a Justiça Eleitoral que se dedica, nem sempre com muita precisão, a verificar se o que foi entregue, se o que foi feito, corresponde ao que foi solicitado por escrito nos editais. E o mais importante é que o processo deveria incluir ou prever meios independentes de verificação dos resultados do processo. Não há mais. Nossa sociedade aceitou trocar o direito de fiscalizar o processo que escolhe nossos representantes políticos por algum fetiche em relação à facilidade e à rapidez. Isso pode ser sinal de doença fatal para a democracia. Aqui eu tento mostrar um pouco como são os processos. Os momentos e os canais pelos quais o eleitor ou um candidato poderia estar agindo para fiscalizar se o processo está correndo de forma correta, sem interferência indevida, são essas linhas verticais ou inclinadas que cruzam a linha vermelha. No processo eleitoral, o que é eletrônico corre por essa linha de cima. E a atuação das pessoas que querem fiscalizar deveria ocorrer nessas etapas de controle embaixo. A eletrônica, como um processo para facilitar a apuração e a totalização, ela deveria ser acompanhada dos processos de fiscalização que normalmente existem em eleições anteriores à informatização. O fiscal conferir que o eleitor que está indo votar é quem foi identificado mesmo pelo mesário, o primeiro quadrado aí dos quadros. O eleitor deve poder ver se o voto que ele está registrando é o que vai ser entendido ou recebido pela urna. No caso de um voto em papel, ele sabe que o papel que ele vai depositar ali, muito provavelmente, se a urna não for violada, vai ser o que ele depositou. No caso da máquina, ele só vê o botão que ele aperta, ele vê alguma coisa na tela, mas ele não está vendo os bits que vão entrar numa tabela dizendo para qual candidato aquele voto foi somado. Ele está acreditando que vai ser feito conforme ele está vendo na tela, mas ele não tem como verificar. E depois que a urna solta os votos, a primeira etapa da apuração é a soma dos votos na urna, que é essa chamada apuração propriamente dita. No caso eletrônico, o que sai é uma planilha, uma tabela com os totais por candidatos daquela sessão eleitoral, que é no jargão da Justiça Eleitoral chamado de BU, que é o boletim de urna. Os boletins de urna então vão para um sistema informatizado que coleta os disquetes. Hoje em
dia são pendrives, coleta 2 disquetes dos pendrives, essas planilhas, essas tabelas, e somam o Estado ou o país, no caso da eleição presidencial. No modelo VVPP, que é uma sigla em inglês para Voter Verifiable Paper Trail, sistemas que permitem uma trilha de auditoria para verificação do eleitor de que a contagem está sendo feita corretamente, a urna tem que não só somar eletronicamente o voto, mas produzir um registro material ou trabalhar com registro material que corresponda àquele voto para efeitos de recontagem em caso de dúvida, ou caso de sinais de que alguma coisa aconteceu errado, por falha ou por manipulação indevida. Existem 2 maneiras da urna fazer isso. Ou ela trabalha com registro material na entrada, que são as urnas que escaneiam o voto registrado em papel, que é a maneira que é usada na maioria dos países hoje, que usam votação eletrônica. A Rússia, por exemplo, os Estados Unidos, a grande maioria dos estados. Na França, onde eu usava, a França só usa votação eletrônica em 3% das sessões eleitorais. Ou então ela imprime o voto para ir para um repositório para permitir uma conferência em caso de necessidade. Essa trilha de auditoria com registro material do voto não é uma solução ideal, não é uma solução necessariamente boa. Nenhum sistema eleitoral vai ser bom se a sociedade não tiver interesse em usá-lo para fiscalizar. Não adianta simplesmente ler voto escaneado ou se não faz nenhum registro material, como é o caso brasileiro, se a sociedade não estiver interessada no processo. Mas o fato é que em 2002, na trilha do escândalo do painel do Senado, onde houve aquela lavagem de roupa suja entre 2 presidentes, o presidente e o vice-presidente do Senado, em relação a tráfico de influência e corrupção lá dentro, a sociedade ficou meio chocada com a manipulação eletrônica de votação. Lá o problema foi quebra de sigilo, de votações que eram sigilosas, e aprovaram uma lei que introduzia o voto impresso para efeitos de auditoria e exigia que 3% das urnas fossem contadas a partir do voto impresso manualmente para verificar se a contagem eletrônica estava correta. Não teria sido manipulada. Em 2003 foi aprovada uma lei às pressas que introduziu uma espécie de bode na sala dentro da urna. Acho que todos vocês conhecem a história do bode na sala, né? Que é o pivô do que aconteceu em Brasília semana passada, que eu vou contar adiante. É o chamado registro digital do voto, que aparece como exigência na lei de 2003 para substituir o voto impresso para efeitos de auditoria ou fiscalização, que é na verdade uma espécie de conteúdo virtual do que a urna teria. A urna teria um papel para cada voto de eleitor, uma marcação de candidato para cada cargo, e isso é reproduzido eletronicamente no RTP. Okay? Em 2009 houve novamente uma mini reforma eleitoral. Muitos deputados se sentiram lesados em eleições, resolveram aprovar uma lei que reintroduziu o voto impresso para permitir à sociedade poder voltar a fiscalizar o processo eleitoral na sua apuração. Entretanto, essa lei está suspensa por uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, com base em alguns argumentos que são tecnicamente falaciosos. Confunde-se a assinatura da urna, a assinatura eletrônica da urna na cédula impressa com a assinatura do eleitor na cédula impressa. E essa confusão é gratuita, porque a lei não diz nada do que está interpretado no mensadinho. E a autora da DIN vai ser palestrante hoje à tarde. Vocês vão poder questionar a respeito dessa DIN, que é a procuradora Sandra Cury. Então, o efeito dos mecanismos de auditoria foram, através de registro material, foram quebrados por mudanças na legislação eleitoral em 2003 e em 2011. Levou 5 anos para que a Justiça Eleitoral
finalmente cumprisse a lei em relação ao RDV, o Registro Digital dos Votos. Só passou a entregar aos fiscais que solicitassem para verificar se a soma na totalização estava acontecendo corretamente. É uma fiscalização ineficiente, ineficaz, precária, mas é a única que está disponível. Se o partido não solicita, ele pode ser acusado de não estar interessado em fiscalizar o processo eleitoral. Então, alguns partidos solicitam. Vários fiscais de partido têm quantidade grande de RDVs aí de eleições de 2008 e 2010 em seus arquivos. Alguns têm vários estados completos, eleição completa. Então, o RDV é como se fosse um registro embaralhado de todos os votos que saem de uma sessão, de uma zona eleitoral, de um estado, de um país, quando coletados, quando juntados. Bem, como que o RDV montado está representando, na verdade, um arquivo linear de caracteres digital, mas ele tem um formato que corresponde a uma tabela, uma planilha, onde o eleitor, ao votar, as escolhas que ele fez para presidente, governador e senador são registradas nessa tabela em posições aleatórias, ou supostamente aleatórias. Tá? Então está aí o primeiro eleitor votando, as escolhas dele, partido 13, 51 e 15, são registradas nessas posições. O segundo eleitor em outras posições, o terceiro, e nessa simulação que teria 5 votos e 2 abstenções, ao final da votação, o RDV ficaria com essa configuração aí, seria gravado no pendrive e levado junto com o boletim de urna para totalização no Tribunal Regional Eleitoral. Bem, para contextualizar o que vamos estar vendo adiante, é bom que se diga logo que o teste que o professor Diego Aranha fez no TSE na quarta-feira da semana passada, dia 21, foi com uma simulação de eleição e com o material que a urna produziu para apuração. Ele não tocou na urna, ele simplesmente recebeu esse pendrive que a urna gerou e foi tentar reconstruir a sequência dos votos. O que ele precisava para isso? Ele precisava saber como que foram escolhidas essas posições supostamente aleatórias. Como ele pôde examinar o código-fonte da urna durante 2 dias, uma semana antes, no dia 14, e o código-fonte da urna tem 2 milhões de linhas de código, então é como se ele tivesse tido a oportunidade de entrar numa biblioteca com 5.000 livros para examinar, para entender como a urna era programada para funcionar. Ele foi para o teste para programar o que ele gostaria de fazer para tentar quebrar a segurança da urna, para mostrar que a urna é vulnerável. No caso dele, ele achava comigo que era. Ele teria 3 dias para fazer isso, sempre vigiado pelo pessoal do TSE que desenvolveu o sistema, e com a preocupação de que, se o pessoal que estava vigiando ele percebesse o que ele estava fazendo, ele, Diego, estava convencido de que esse pessoal não hesitaria de ir violando as regras do jogo, ir lá e mudar o código, e o truque dele, ou o ataque dele, não mais funcionar no código da urna. Então, a urna que ia produzir esse pendrive, se fosse mudada no meio do jogo, que ele estava tentando fazer, não ia dar certo. Então, ele teve que fazer esse programinha para reconstruir a sequência dos votos no RDV, escondendo o que ele estava fazendo, limpando a tela sempre que alguém ia olhar com o olho mais curioso, não deixando nada, tendo que lembrar no outro dia que ele fez no dia anterior, para ele digitar de novo lá na hora. E no segundo dia ele conseguiu fazer isso. Conseguiu, na máquina dele, reconstruir a sequência das posições por cada eleitor e montar a sequência correta das eleições e apresentar isso como resultado. E como o pessoal que desenvolveu a urna não estava acreditando no que estava
tive com a votação mais próxima da real possível de 475 eleitores, que é a média de participação na eleição passada. Aí fizeram. Levaram 2 horas e meia para fazer isso. Quando ele terminou o teste, por acaso essa ativista estava chegando na hora que ele recebeu permissão para falar com a imprensa da Universidade de Brasília. Só que a imprensa da Universidade de Brasília não tinha autonomia para soltar o material que gravaram lá, imagino eu, porque tinha gente na comissão organizadora que era do alto escalão da reitoria e talvez não tivesse interesse em permitir que o vazamento da notícia do que tinha acontecido no teste saísse primeiro pela versão do investigador e não pela versão do investigado. Se não fosse aquele e-mail e a matéria do Luiz Grossman na Convergência Digital, nosso ministro não teria nos dado a oportunidade de decodificar aquela fala dele no Globo, que eu vou fazer em seguida com vocês. Vocês me acompanham? Sim. Vamos lá? Bem, segunda frase que nós vamos examinar. Primeiro foi sobre o que aconteceu. O que se alegou que aconteceu? O que aconteceu foi violação do sigilo do voto e não da urna eletrônica, como eu expliquei. O que mais foi dito? Na sequência, foi dito que o que aconteceu dentro de um ambiente controlado e que isso, numa situação real, seria absolutamente impossível, porque ele, o investigador Diego, não teria acesso à fonte. Olha, o investigador Diego não teve acesso à fonte na hora que ele rodou o teste, teve uma semana antes. E teve pouco tempo para examinar uma montanha de código. É como se tivessem amordaçado ele, botado uma venda nos olhos, jogado ele num palheiro com agulha e dito em contra-agulha. Como ele é um exímio profissional, competente e tem o jeito da coisa, como especialista em segurança, ele usou o faro e o tato e achou a agulha do palheiro, que é a reconstrução daquela sequência do RDB. Ele sabia exatamente o que procurar e onde. Em uma hora de exame das 2 milhões de linhas de código, ele já tinha um plano de ação para os dias de teste. Então está na cabeça do Diego, está na cabeça de quem o Diego pode ou escolhe explicar, que também entende daqui para frente o que aconteceu e por quê. Não há necessidade de ver de novo o que está lá. O código-fonte é assim que está. O código-fonte é importante para que o software da urna vai conter nas eleições seguintes. Mas o código-fonte que existia quando as urnas foram preparadas para eleições passadas e essas urnas geraram os RDBs, está congelado no tempo. A lógica do que gerou os RDBs que estão com os fiscais de partido hoje da eleição de 2008 e 2010 foi feita por um código. Que código? O ministro está falando de código. Vamos ver quais são esses códigos. O da eleição de 2008, de 2010, do teste? Se são os mesmos ou não? Bem, esse palácio suntuoso aí é a sede atual do TSE. Tem poucos meses que mudaram para lá. Então lá estão os programadores pensando em como programar a urna. Essa atividade mental se transforma numa sequência de comandos escritos em linguagem inteligível para eles, que é chamado de código-fonte, que é uma mistura de álgebra com inglês, que cria comandos a serem traduzidos por um outro programa para o código executável, que é o que vai rodar na urna, que a gente chama de software, da urna que vai ser usada em eleições. Correto? Olha que maravilha para quem quer fraudar. Se você mudar uma linha 5 ou 20 num software, num programa, numa agulha, num palheiro, você pode produzir efeito em 450 mil urnas, sem precisar ir em cada uma delas, ou botar alguém para ir em cada uma delas.
Então o leigo não percebe o perigo da votação puramente eletrônica pelo fato de concentrar o risco na mão de quem faz o programa e está preocupado com a fraude de varejo invisível que havia com o voto impresso. A fraude possível na votação puramente eletrônica, eu considero ela pior para a democracia, porque ela é por atacado invisível, ela pode ser por atacado invisível. Então, imagino que o fonte a que se referiu o ministro nessa frase é o código-fonte do software da urna que o Diego viu uma semana antes do teste. Correto? O ministro está dizendo, lá fora não vai ter problema porque ele não vai mais ver o fonte. Bem, aqui que o ministro se refere para ele diz isso é o que o Diego fez, não é? O professor Diego. O que o professor Diego fez foi obter uma revelação que o próprio código-fonte deu a ele de como era possível atacar a urna. Pelo conhecimento que ele tem de programação, ele percebeu como a urna estava sendo ingênua na hora de escolher a sequência de embaralhamento dos votos no RDB. A urna não. O programador fez o código-fonte, geraria só, faria a urna embaralhar os votos. Então ele pensou, com a lembrança que ele tinha do código-fonte, que ele viu uma semana antes, como programar ali em tempo real, em pé ou sentado, mas com os donos da urna nas costas dele, um programa que mostraria a fragilidade da urna, por isso esse ícone de perigo aí em cima do CD com os bits saindo, que precisava ser testado. Será que ele vai mesmo desembaralhar corretamente? Então ele tinha que testar em algum RDB. Enquanto ele testava com exemplos que ele mesmo fazia, isso ainda não provava nada. Ele precisava fazer isso em uma urna de teste. E foi quando ele fez que a imprensa da UNB gravou, nossa amiga ativista viu, relatou para o nosso fórum do Voto Seguro, o moderador soltou a notícia, o jornalista que é esperto e acompanhava o fórum, que está ligado no assunto, foi atrás, conseguiu o furo, e isso repercutiu de uma maneira que vocês vão avaliar até o fim da palestra. Eu não posso fazer isso porque eu sou suspeito. Ok? Isso dá uma ideia a vocês da importância do trabalho que vocês estão dispostos a fazer de ativismo. Bem, então a UNB sentou em cima do vídeo, mas a matéria do próximo saiu no dia seguinte. Certo? E aí, qual é a grande preocupação do ministro? Está dizendo, olha, isso é absolutamente impossível em outras situações, como por exemplo, com os RDBs que foram gerados em 2008 e 2010, que podem estar na posse dos fiscais de partido, dentro dos TREs estão todos, com certeza. E os RDBs vão ser gerados pelas urnas em 2012, na próxima eleição. Certo? Disse o ministro, isso é absolutamente impossível de acontecer lá fora do TSE. Será? Bem, vamos decodificar mais uma parte da fala do ministro? Prossigamos? De qual fonte está falando o ministro? Essa foto aí eu tive que pagar R$35 para botar nessa palestra. Direito autoral do jornal Correio Brasiliense. Eu entrei na equipe de 4 do professor Diego, que foi meu aluno, tenho orgulho de dizer isso, ele é o do meio aqui. Eu acho que se o Correio soubesse que era do Diego, ele não ia cobrar 35, ia cobrar mais. Então,
aqui já não estamos mais pensando no ambiente controlado lá pela Justiça Eleitoral, mas de que fonte está falando o ministro? Aquela que o Diego viu no TSE para fazer o teste, que poderia não mais funcionar, daí ponto de interrogação vermelho na seta do meio ali, o resultado não bater com a realidade, se for tentar desembaralhar, tendo a urna mudado o software por conta de uma mudança no código-fonte, isso é possível para o futuro, uma vez descoberta a vulnerabilidade, eles vão lá, trocam o trecho do código que estava mal feito, recompilam, extrageram de novo o software, instalam de novo nas 400.000 urnas e temos aí um novo esquema de baralhamento, correto? Sim, mas e o passado? A do teste não foi só o professor Diego que viu o código-fonte usado na urna do teste, ele e as outras 8 equipes que estavam lá também viram. Será que ele está se referindo ao código-fonte do software da urna de 2008 e de 2010, que muitos também viram, e que verão nas eleições seguintes, porque é um direito assegurado em lei, na Lei 9.504 de 97, onde começou, o direito dos partidos mandarem técnicos especializados examinar o código para ver como é que a urna está sendo programada? Muita gente conhece o código, além, é claro, dos programadores lá de dentro. Bem, se é absolutamente impossível a técnica de desembaralhamento do professor Diego, que ele chamou de ataque de Sandy, e depois nós vamos ter uma palavrinha de porquê o ataque da Sandy, né? Pela fala do ministro, parece que esse ataque não funcionaria nos RDDs de 2008 e 2010, que estão já por aí. Bem, se é verdade isso, então o código-fonte que gerou o software das urnas de 2008 e 2010, que gerou os RDVs que estão aí possíveis de serem desembaralhados pelo ataque da Sandy, não tinha um tal furo para que seja absolutamente impossível da técnica funcionar do lado de fora. Mas se o software da urna das eleições passadas não tinha um furo, o das eleições futuras não vão ter, porque eles já afirmaram logo em seguida, depois da publicação da matéria do Luiz Grossman, da Convergência Digital, de que já corrigiram as eleições futuras. Então, para que o teste? O furo só estava no código-fonte que está apresentado no teste? Ou será que é verdade que a fonte de 2008 e 2010 era a mesma do teste? Por que eu tenho essa suspeita? Porque está no edital do teste. O edital do teste diz que o software a ser examinado pelas equipes é o que roda na urna. Ou seja, o que rodava na urna até o dia do teste. O que vai rodar depois é outra história. Está dito aí, explicitamente, que os testes vão considerar o software de votação utilizado na sessão eleitoral. Se é verdade que o software que foi apresentado para teste é o que rodou em 2008 e 2010, pelo menos nesse trecho que faz embaralhamento do RDV, o que é possível fazer no ataque do Sandy? Algumas coisas. Além do que o Diego pôde fazer em 2 dias, com gente atrás nas costas, tendo visto o código só por 2 dias, código-fonte só por 2 dias e 1 semana antes, e em 2 dias apenas. Se você pegar o RDV e o log, por exemplo, que registra os eventos da urna, inclusive o horário de tudo, é possível você recriar um ordenamento maior. Se você souber como montar o ataque da Sandy, para isso é necessário saber como a semente para o embaralhamento é gerar. Esse é o segredo de Estado que o TSE está desesperado para segurar agora. É possível
possível, então, aplicar o ataque com o RDV e o log e criar o horário de votação do eleitor, de cada eleitor que votou naquela sessão. Vamos em frente? E aí? Vamos decodificar a frase seguinte? Não é uma quebra, porque esta não era uma situação real e não há como vincular a sequência de votação ao eleitor. Há como vincular claramente com a hora em que o eleitor votou. Vamos examinar melhor as situações reais? Olha essa. Uma nota da Agência de Notícias da Justiça Eleitoral informando que o senhor ministro, o próprio declarante, votou na sessão 679, eu não sei falar o ordinal desse número, a primeira zona eleitoral do DF, em trânsito. Ah, mas peraí, o horário está vago, está dizendo por volta das 10 da manhã, se você pegar o RDB e sequenciar, não vai saber qual foi o voto, Mas se a imprensa, em relação a assuntos eleitorais, é confiável, então vamos procurar melhor. Correio Brasiliense informa que Ricardo Lewandowski votou às 10h30 e levou menos de 1 minuto para votar. Pelo menos nesse exemplo do próprio declarante da frase que nós estamos decodificando, uma situação real permitiria sim vincular o voto ao eleitor. Mas quem pode fazer isso? Ora, é pergunta óbvia. Certamente que é todo mundo que tem o RDV da... Será que eu sei pronunciar esse original? Secretariado 7ª Nona. Obrigado. Seção da primeira zona eleitoral do DF. E quem tem, ele terá acesso ao código-fonte que gerou o software, que inseminou aqui, foi na urna, que gerou esse RDV em 2010. Que diz o edital é o mesmo que o Diego conheceu para produzir o ataque do Sanji. Quem é que tem esse RDV? Os fiscais. Não sei quem pediu. Elas falam igual o propaganda. Tem que requisitar. Agora, vocês acham que se eu tivesse, eu diria? Para esse eleitor? Mas no DF eu sei que tem. E tem muita gente que tem acesso aos RDVs lá dentro. E tem os terceirizados. Bem, se isso, usando o pronome indicativo do ministro, não se configura em quebra de sigilo ou violação de urna, pelo menos em quebra de confiança de eleitores que querem voto consciente, que é o tema da nossa palestra, e eleições limpas, em algo com alguém responsável por nossas eleições. Numa eleição, não é só o interesse da justiça eleitoral que está em jogo, ou de um eleitor, ou de um candidato. Tem muitos atores, agentes que participam do processo eleitoral que podem abrigar interesses, visíveis ou não, potencialmente conflitantes com interesses de outros participantes, certamente interesses de candidatos que estão concorrendo pelo mesmo cargo. Esses são explicitamente conflitantes. Ambos querem ser eleitos pelo mesmo cargo, só um vai ser eleito. Mas e os dos outros?
Quem acredita que rouba mais faz é uma boa atitude em relação ao processo eleitoral, pode ser um eleitor que não se enquadra entre os que eu estou dizendo, podem ter uma atitude conflitante ao de um candidato que quer ser eleito de qualquer jeito, mesmo com fraude se possível. Né? Os pontos no processo eleitoral onde alguma coisa pode dar errado, alguma trapaça pode acontecer, são inúmeros, não é só a urna. O que eu lhe mostrei é algo que pode ser feito com um pequeno componente de toda essa engrenagem, que é o LDD. E de onde vem tanta confusão que nos levou tanto tempo para tentar decodificar 4 parágrafos de uma fala do ministro Augusto? A confusão começa com o entendimento do que é segurança. Uma palavra que é ou palavrinha abusada. Qual é a melhor maneira da gente entender o verdadeiro significado dela? Procurar os verbos que estão associados ao substantivo no dicionário. Se você procurar o Aurélio e o Wise, o Aurélio tem 12 acepções para segurança e o Wise tem 15. Dessas, 9, tanto no Wise como no Aurélio, podem estar relacionados com procedimentos eletrônicos, digitais, de informação, de informática. Todas essas 9 acepções de segurança nos dicionários mais usados hoje, que podem dizer respeito à informatização, remetem ao verbo proteger. E o verbo proteger é um verbo bitransitivo. Então a confusão com segurança acontece quando as pessoas usam segurança como se fosse associado a um verbo que não é bitransitivo. Então esse negócio de falar de segurança da urna é um golpe neurolinguístico na cabeça das pessoas para elas não entenderem o que está acontecendo. E acharem que estão entendendo. Todos estão entendendo. Todos se chocam quando mostram essas coisas. Não é verdade? E por que o fato de poderem existir mais de 2 interesses potencialmente conflitantes no processo é crucial para a maneira de abordá-lo do ponto de vista do processo da segurança? Porque com mais de 2 interesses potencialmente conflitantes surge o risco do conluio. Quando eu dei uma palestra em Goiânia, um encontro de engenharia, em 2005, para falar dos problemas com a informatização do processo eleitoral, e cheguei aqui, quando eu falei essa palavra, várias pessoas se levantaram, me coçaram a cabeça, se mexeram na cadeira. Eu percebi que tinha algo errado. Aí eu resolvi perguntar: quantos aqui sabem o significado da palavra conluio? 10% levantou a mão. Eu tive que mudar o resto da palestra. Com chave. Aquilo que está escrito no artigo 171 do Código Penal. Esconder o seu interesse conflitante ou concordante com o de outro para enganar o terceiro a respeito das suas intenções. Em alguma atividade ou procedimento envolva mais de 2. O que é importante nesse caso para o processo de segurança é que segurança deixa de ser sinônimo de sigilo ou de transparência quando há o risco de conluio, e ele passa a ser sinônimo de equilíbrio entre sigilo e transparência, porque aí há que considerar interesses potencialmente conflitantes de mais de 2. Não há por que um prevalecer na escolha de quais são os interesses mais importantes. E mesmo que haja a escolha de um interesse mais importante, para que ele possa ser melhor atendido, no caso de risco de conluio, nem sempre o sigilo máximo corresponde à eficácia para o processo de segurança. No caso do processo político,
na situação que a gente está vivendo hoje em dia, a transparência é uma arma a favor do político honesto. E é um risco para o povo. Essa história de comprar celular em Miami, isso tem um motivo. Então, quando lhe falarem, por causa dessa lista que eu estou colocando aí, quando lhe falarem amanhã, você ouviu uma palestra sobre segurança da urna, entenda segurança do processo eleitoral. A urna está lá, ela faz o que manda. Podem trocar software dentro a qualquer hora. Mas o PRD está lá nos TRS e nas mãos de alguns fiscais de partido. O ataque da sangue, foi o que nós vimos, né? Ele é apenas um dos possíveis ataques. De longe, mais ameno em relação ao voto. Mas, muito melhor que os outros, bastante didático, porque educativo. Aconteceu dentro do TSE, vazou a notícia por uma ativista, permitindo dar a vocês em primeira mão no Brasil uma explicação didática do que aconteceu. Coisa que nunca foi possível com os tipos de ataques anteriores. Por quê? Por um motivo simples. Porque, caso tenham de fato ocorrido em alguma eleição, o prejudicado, para provar que tem ocorrido tal ataque, o prejudicou numa eleição pretérita, teria que buscar provas e apresentar em juízo para impugnar a eleição. Mas qual é o problema que o tal candidato enfrentaria numa situação dessa, como vários enfrentaram? As provas estão na mão do réu, que também é o juiz. E o réu vai entregar as provas contra ele, para ele mesmo julgar-se. Então, o que significa para nós que estamos em busca do voto consciente? O que significa para nós voto consciente num processo eleitoral onde o responsável pela execução do processo, pela divulgação oficial dos resultados, é quem julga o resultado, é quem prepara o processo e com o órgão legislativo é quem diz como tem que ser o processo. Então, aquele vai e vem de debate do TRE, modelos com ou sem rastro material do voto para permitir fiscalização, é fruto do órgão da Justiça Eleitoral para não permitir o voto impresso. Por quê? Bem, antes de entrar nessa questão, vamos tentar ver por que Bem, primeiro, por que ataque da sangue? Bem, para não dizer que eu persegui um eleitor em especial para fazer essa palestra, eu estou aqui para dizer-vos que é possível fazer o mesmo ataque, né, com o voto da sangue. As revistas de fofoca estão sempre dizendo de tudo que a sangue está fazendo. É só procurar lá alguma notícia de em que hora ela votou e qual sessão eleitoral. Vamos despersonalizar o ataque. Bem, os outros podem ser piores. Os outros que a gente não vai ver tão facilmente podem ser piores. A Globo gostou da palavra brecha, porque disse que o ataque do professor Diego mostrou uma pequena brecha que já foi reparada. Bem, então existem outras brechas, ok? Estão listadas aí. Assim que eu puder, eu vou subir essas transparências no meu portal. O URL, o endereço está no final. Se quiser depois anota. É melhor a gente prosseguir para ver logo o debate, certo? A mais nefasta delas acontece na totalização. Deixa ela imprimir o boletim de urna do jeito que for. Quando chegarem aqui as planilhas com os votos, a gente remaneja conforme a necessidade atual. Começa a aparecer um monte de eleição onde o candidato que sai vitorioso acabou vencendo nas últimas sessões eleitorais por uma margem bem pequena.
cheiro de alguma coisa que pode estar associada com o artigo 42 da Resolução 22.154, que diz o quê? Para economizar papel, não entregue o boletim de urna impresso na hora que encerra a votação para o fiscal de partido que esteja na sessão eleitoral. É um passo importante e necessário para que a fraude na totalização puramente eletrônica não possa ser detectada. Está lá, em 2006, uma resolução. É só ter uma senha lá do totalizador para descartar um BU eletrônico que entrou e colocar outro no lugar. Então, se é possível fazer trapaça com o software na totalização, existe também o risco de uma corrida crítica, né? Duas equipes tentando fazer trapaça, quem quiser por último sai na vencedora. E aí os dois têm que ficar calados. Porque um não pode denunciar o outro. É um cenário plausível, impossível. Bem, eu não quero falar de cenários plausíveis e impossíveis, porque eu fiz isso durante 10 anos e ganhei a festa de paranoico, conspiracionista, agitador, etc. Mas agora eu tenho, graças ao meu colega e ex-aluno de Aranha, eu tenho o ataque da Sandy para falar de forma mais concreta para mim, não de isso. E agora eu posso observar melhor a reação das pessoas quando são informadas do que está acontecendo com a nossa democracia. Por quê? No ano que a lei que introduziu o RDV, que é um bode na sala para tirar o voto impresso, foi aprovada, eu escrevi um artigo com o título A Seita do Santo Baile, onde eu explico o que é a seita, por que eu estou dando esse nome, porque eu vi em operação na hora desse projeto de lei ser aprovado no Senado. Eu estive no Senado o tempo todo que essa lei estava tramitando, porque eu não acreditava que os senadores iam aprová-la. Aqueles com quem eu conversei, todos se fizeram de loucos. E o tal RDV entrou em 2003, apesar de a lei só ser cumprida na íntegra em 2008, com a distribuição de RDVs aos partidos que solicitassem. Porém, é bom que se diga o pai da criança, né? O projeto de lei foi apresentado pelo senador Azevedo, mentor do esquema do mensalão. E ele foi bancado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pelo senador que tem um celular comprado em Miami, com quem eu fui conversar para dizer que era um descalabro aprovar uma lei dessa. E a argumentação que ele me deu é que essa lei fazia parte de um acordo político que envolvia a Defesa Civil e a Justiça Eleitoral e que ele não tinha autonomia para invadir esse espaço. E fez os telefonemas na minha frente para eu me convencer do que ele estava dizendo. E o bode que amarrado na sala para que as pessoas esquecessem do problema da fiscalização de fato eficaz no processo eleitoral, está finalmente começando a feder. Né? E agora, o que fazemos com o bode? Não sei. Mas a seita está aí desde 87. Olha aí uma propaganda da Microtec. Diz que no céu tem PC. Olha como era o PC em 87. Que diferença de moeda. Muito obrigado pela atenção de vocês.